Aleluia. Então, meus amados, Efésios capítulo 4, de 17 a 32. Este capítulo 4 de Efésios, ele é um capítulo muito diferenciado. Ele, de certa forma, aponta para os aspectos muito muito altos, sublimes, da teologia da igreja. Paulo fala no começo que temos um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e que a igreja, para a igreja foram dados ministros, né? Servos, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores, mestres, né? Com o objetivo de edificar a igreja, de levar a igreja a uma plenitude em Cristo. Pense, existe essa plenitude, existe a maturidade da vida cristã, e Paulo, aqui em Efésios 4, ele fala isso no sentido coletivo. E aí, nessa segunda parte que eu li hoje, que eu li agora, ele faz uma comparação do estilo de vida das pessoas que não têm Deus, que a Bíblia chama de gentios, né? Não, para a gente não viver mais dessa forma. Então ele compara os cristãos, aqueles que estão buscando a Deus, com as pessoas que estão aí, pé na jaca, estão vivendo no mundo, pensamento sem fronteira, né, que ele diz, na inutilidade dos pensamentos, obscurecido nos pensamentos, quer dizer, as trevas fechando o entendimento das pessoas, um coração endurecido, as pessoas cegas espiritualmente. E quando as pessoas estão sem referência moral, espiritual, elas tendem a se entregar à depravação, a se entregar ao pecado, ao impulso, ao prazer imediato, viver do jeito que dá, do jeito que atrai. Mas Paulo chama assim, de fato, vocês ouviram falar de Jesus, da verdade, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. E ele sugere, para que a gente avance num processo de mudança, despindo-nos do velho homem e revestindo-nos do novo homem. Então, quando a gente aceita Cristo, pensa, é como se o Espírito de Deus viesse habitar dentro de nós e nos gera um novo coração, um novo nascimento, uma nova natureza. E isso vai trazer para nós como se fosse um tipo de dualidade, até que antes a gente não tinha. O nosso espírito unido ao Espírito de Deus é o novo homem, o novo coração, e a nossa alma, ainda apegada à carne, é o velho homem, com seus hábitos, com seus pensamentos, com suas condutas, com seus sentimentos, com seu estilo. Então, nós cristãos temos essa ambivalência, vale para um lado, volta para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Temos essa guerra interna
em nossa vida. E não é uma coisa fácil de resolver, que você estala o dedo e dissolve esses impasses e desenrola. Não, não é fácil. Por quê? Porque a vida inteira você estava apoiado no velho homem, na sua natureza humana imperfeita, de pecador, que é movido por sentimentos, pensamentos, desejos, impulsos da nossa natureza decaída. Raiva, ódio, inveja, amargura. Todos nós somos assim. Não pense que, não, tem aquele carinha lá, aquele irmão, aquela irmã. Não, esse aí é diferente. Não é. Cada um de nós, de uma forma peculiar, vai viver essa experiência da natureza do homem decaído, afastado de Deus. Mas cada um de nós, por meio da fé em Cristo Jesus, conectamos com Deus. O Espírito Santo veio morar em nós, nos gerando um novo coração, uma nova natureza. E é esse novo homem que Paulo diz, se revista desse novo homem, é esse novo homem que vai caminhar, que vai crescer e no corpo de Cristo, na igreja, em conjunto, vai chegar à unidade da fé, à plenitude em Cristo, à estatura de varão pleno, perfeito, a maturidade da igreja. Pensa, a maturidade da igreja é a maturidade dos cristãos que compõem a igreja. Que a igreja não é a instituição, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja invisível que não é feita de paredes, papel, piso, coisas. Não, pessoas que amam a Deus e que vão a caminhar e que vão aprender a se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Então, Paulo fala assim, você, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Isso no verso 22. No 23 ele diz, e a serem renovados no modo de pensar e a revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Despir-se do velho, renovar a mente, renovar o modo de pensar e vestir-se do novo. Esse é o processo que Deus nos chama. Então, como é que eu vou me despir? Eu vou reconhecer, eu vou perceber. Ele diz que fofoca, gritaria, amargura, bate-boca, tudo isso não cabe na vida do cristão. Coisas indecentes, palavras indecentes, mas roubar, mentir. Você quer andar, viver como um cristão? Começa mudando a sua mente, pensando, as coisas erradas não são boas para mim,
Por que Deus mandou suas ordenanças, seus preceitos, seus mandamentos? Porque aquilo faz bem para nós, em primeiro lugar. Então, por exemplo, ele fala: você que mentia, para de mentir. Isso é uma maneira de você renovar a sua vida, renovar a sua mente. Porque às vezes a pessoa aprendeu a mentir por conveniência. Conta uma mentirinha aqui, outra ali. Você estava onde? Não sei o quê. A pessoa liga para você, você está na rua, e você diz: não, alô, eu estou no trabalho. Como assim? Aquele barulho de trânsito, outra pessoa está ouvindo lá. Você mente. Às vezes, mente sem necessidade. Tem aquela frase popular que diz: quem conta um conto aumenta um ponto, né? Bota lá um floreadinho. E tem gente que conta mentira casca grossa mesmo, né? A mentira é um engano. Você está enganando o outro e você está enganando a si mesmo. A verdade, ela gera em nós um compromisso. A verdade gera em nós um compromisso de ter coerência. Porque quando você fala a verdade, você assume a sua vida. Você foi para a rua comprar alguma coisa ainda antes da hora do almoço, no intervalo do trabalho, e o chefe te ligou e perguntou: onde é que você está? Estou no escritório. Peraí, o cara vai ouvir o barulho do trânsito. Você fala: não, chefe, eu tive que sair um pouquinho antes da hora do almoço para comprar um remédio para minha mãe. O chefe vai falar: ok. Então, ele, se você dá uma desculpa, ele está lá no 10º andar, vai para o 6º, onde é a sua sala, e pergunta: cadê o fulano? Acabou de pegar você, pá, na mentira. Então, quando você resolve, escolhe, decide falar a verdade, você vai ter que andar na verdade. Você vai ter que falar aquilo que você faz. Ou seja, as suas contradições, os enganos que você vende para os outros e às vezes para você mesmo, você vai ter que jogar fora aquele negócio, que não presta. As suas incoerências, você vai ter que, devagarinho, você vai diminuindo, você vai modificando aquele negócio. Por isso Jesus falou: isso é muito sério, porque as suas palavras sejam sim, sim, não, não. Não seja sim e não, mais ou menos, uma fala, comportamento, diz uma coisa, faz outra. Não. E é impressionante porque, na medida que você vai falando a verdade, vai se comportando de acordo com o que você fala, mesmo quando não tem ninguém vendo, olha que interessante, porque o seu estilo, a sua escolha é com você e Deus, mas Deus está vendo. Isso vai fazendo você diminuir suas contradições e vai fazer você se tornar consistente, coerente. Consistente, coerente quer dizer íntegro. Pessoa íntegra é aquela pessoa inteira.
É aquela pessoa que você sente que ela é o que ela é, aqui, ali e acolá. No momento alegre, no momento difícil, no momento que ela está numa saia justa, é aquela pessoa. Deus quer te dar a mão e fazer você ir por esse caminho de crescimento, de inteireza, de coerência, de integridade. E é muito interessante, porque a pessoa que é íntegra, ela procura fazer correto. E ela acaba se dando bem na vida social, profissional. Por quê? Ela gera credibilidade. Ela gera confiança. O chefe saiu, o patrão sabe que aquele cara não rouba. É um funcionário da loja que não rouba. O patrão fica maravilhado, que fala assim, poxa, eu tenho um funcionário em quem eu posso verdadeiramente confiar. Ele sabe que você não rouba, que você não defrauda, que você não tira vantagem. Ele sabe disso. Com o tempo ele vai ver isso. Ele vai descobrir isso. Ele vai falar, cara, eu vou dar mais responsabilidade para esse homem, para essa mulher, porque ela é confiável. E sabe o que isso gera? Um crescimento profissional. Sabe o que isso gera? Um testemunho. Você passa na sua coerência, no seu estilo de vida, ser luz. Você vai transmitir uma integridade. E de onde vem? Do seu Senhor. Ele fala aqui, você aprendeu em Jesus que nele está a verdade. E você decidiu não falar mentira. E decidiu se comportar de acordo com o princípio da verdade. Isso vai longe. Isso vai gerar em você crescimento. Essa dualidade, essa contradição do velho homem e o novo homem vai diminuindo na sua vida. Não é uma coisa... Quando Paulo fala despir-se e vestir-se, ele usa o imperativo afirmativo, então é um tipo de ordem, e quando a Bíblia fala assim, ela está dando uma ordem que a gente pode cumprir. A Bíblia não vai mandar você curar-se a si mesmo. Você é cego, veja por você mesmo. Não. Quando ela dá ordem para você se despir, é porque você pode fazer isso. Quando diz para você se revestir, é porque você tem uma parte como agente ativo nesse processo, nesse caminhar, nesse aprendizado. Também eu acho que esse despir-se e vestir-se tem a ver com aquilo que Jesus fala, arrependei-vos e convertei-vos. Também dois verbos no imperativo afirmativo. Arrepender-se quer dizer metanoia, o verbo no grego é metanoia, que é mudança de mente. E converter-se quer dizer mudança de comportamento. Aqui neste texto, Paulo também fala, começa renovando a sua cabeça, o seu pensar, decida não falar mentira, e aí ele vai falar de uma série de condutas, de atitudes, não roubar, trabalhar, perseverar, parar de inventar coisa, briga, fofoca, confusão com os outros, larga tudo isso, para!
É impressionante porque, às vezes, a gente não enxerga o que está no nosso coração, as motivações escondidas do nosso coração, e a gente não sabe por que briga. A gente não sabe por que tem um gosto de falar mal dos outros. Porque a gente se sente menos. E a gente tem inveja da outra pessoa. E a gente pensa que quando a gente faz uma fofoquinha que humilha, que diminui o outro, isso nos engrandece. É um engano. Porque quando você fala mal do outro, por uma terceira, aquela pessoa não está ali, mas a outra lá, a terceira vai pensar, bom, se essa pessoa falar mal da outra, que é amiga dela, vai falar mal de mim também, não é não? Se falar mal de um, vai falar do outro também. Se você não fala mal do outro, se você não vive procurando a coisa para apontar o dedo na ferida e espezinhar, não quer dizer, como eu já falei aqui, não quer dizer que a gente tenha que viver no jogo do contente, poliana, mundo mágico, que tudo é positivo, eu só vou ver o positivo, não vejo nada de erro. Não quer dizer isso. O poliana, vamos dizer, é uma forma artificial de olhar positivamente para outra pessoa. Falsificada. Maquiada. Não, o jogo do contente é uma maquiagem. O que Paulo diz é, você, pela graça de Cristo, a benignidade é o quê? É um olhar de bondade. A benignidade de Deus está sobre você e você aprende a olhar o outro com o olhar de Deus, com o olhar positivo. Você aprende a enxergar no outro aquilo que há de Cristo nele, aquilo que há dos traços da imagem e semelhança de Deus, aquela dignidade, aquele valor que tem na outra pessoa. E é verdade que tem. Você não precisa fingir que tem. Tem. Todas as pessoas foram criadas em imagem e semelhança de Deus. Por mais derrotada, caída, depravada, desorganizada que a pessoa esteja, o Eterno viu uma marca dele naquela pessoa. Ela tem um valor, ela tem uma dignidade. E Paulo diz lá em Filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, por que você pode considerar? Porque às vezes você diz, não, mas na matemática eu sou craque. Sou melhor do que todo mundo. Ok, mas em português você não é craque. Ah, não, mas eu tenho dinheiro. Ok, mas o outro tem saúde. Sei lá no que você é melhor e quero reconhecer naquilo que você é melhor, mas não quero ficar olhando naquilo que você é pior o tempo inteiro para poder me fazer melhor, eu me sentir melhor, já que eu te acuso, enfatizo, enxergo o seu pior. Essa não é uma maneira de me qualificar. Essa é uma maneira do velho homem que vive disputando, batendo cabeça, concorrendo, eu ganho, você perde, jogando tênis, né? Os jogadores de tênis, cada um quer jogar a bolinha para o lado do outro, não tem empate, tem que ir para o final, um ganha e o outro perde, acabou, não tem jeito. No esporte isso é válido, mas na vida, levar a vida assim, não é válido. E pensar como cristão, você na igreja, funcionando assim, querendo vencer em cima da derrota, da desqualificação do outro, não é válido.
Então, o que Deus quer de nós? O revestir-se do novo homem é você aprender a olhar para o seu próximo como Cristo olha, como Deus olha. Deus olha para você e vê a imagem do Filho dele cobrindo seus pecados, suas imperfeições, suas injustiças. E aí, mas pastor, isso não é falso, não? Isso não é padrão maquiagem poliana, jogo do contente? Não, porque é real. Cristo está no outro. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, diz Paulo. Como que eu vou considerar a pessoa superior a mim? Se ela é inferior nisso, naquilo outro. Tenha certeza, tem uma área na sua vida que o outro é superior a você. Mesmo aquela pessoa que você acha que não tem tanto talento assim. Todas as pessoas, ninguém tem zero talento. Ninguém tem zero qualidade. Ninguém. Por quê? Foi feito a imagem e semelhança de Deus. E aquele traço da imagem e semelhança de Deus que o Eterno colocou naquela pessoa e que não colocou em você, o diferencia. Torna aquela pessoa, naquele ponto, superior a você. E quando você enxerga, quando você percebe isso como um princípio, você olha e é verdade. Todas as pessoas têm uma dignidade, uma importância, têm um valor que Deus atribui a essas pessoas. É maravilhoso. Por quê? Você vai aprender a viver bem. Tudo que vai e volta, o efeito bumerangue, aquilo que você semeia, você colhe, você vai aprender a ter um olhar benigno, positivo com as pessoas, e as pessoas vão ter um olhar assim. Você vai aprender a aceitar, acolher, respeitar. Você vai ser aceito, acolhido, respeitado. Coerência, consistência, integridade. Vai mudar o pensamento e mudar as palavras e mudar a conduta. Esse processo do arrependei-vos e convertei-vos. Ele diz aqui, não deis lugar ao diabo. Quando a gente mente, a gente dá lugar, porque o diabo é o pai da mentira. Quando a gente fica irado, ele fala assim, irai-vos, porém não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É muito interessante isso. Paulo não fala, não vos ireis, não vos irais. Não fiquem com raiva, não sintam ira. Ele não diz isso. Ele diz, se você sentir raiva, se você sentir ira, não guarde isso até o outro dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não fique ruminando, alimentando dentro de você. Tenta desamargurar seu coração, porque isso só faz mal para você. Então, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Dispa-se do velho homem. Sejam bondosos, mansos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo.
Você aí se reveste. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu não quero ser um cara religioso, falsificado, artificial. Então eu vou ser uma pessoa cristã, mas eu vou ser verdadeira. Ok, a ideia em princípio é boa. E eu vou ser verdadeira e na minha espontaneidade, o que eu pensar eu vou falar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque você pensa cobras e lagartos o tempo inteiro. Quanta coisa doida, maluca, estranha passa por sua cabeça. Imagina se você fizer tudo que você pensa. Vai dar errado. Por quê, pastor? Porque você tem essa dupla natureza ainda. Você nasceu de novo, você é filho de Deus, mas a carne ainda manda bem, ainda influencia bastante a sua alma. Se você pensar em usar da sua liberdade que você tem em Cristo para dar lugar à carne, você vai dar lugar ao mal, você vai dar lugar à gritaria, a xingamento, à amargura, e você vai dar lugar ao diabo, porque ele vai entrar através disso, na sua vida, nos seus relacionamentos. Vai dar errado. Ah, então eu devo me segurar. Claro que você deve se segurar. Mas isso resolve? Claro que não. Quando você se segura, não resolve. Mas quando você se segura e busca Deus, e aprende com Deus, e fala, eu não vou ficar alimentando essa amargura, mas como que eu resolvo isso? Senhor, eu estou com raiva do meu irmão. Estou triste, porque aconteceu aquilo. Me ajuda. Aí Deus vai falar, mas meu filho, minha filha, eu não te perdoei em Cristo? Perdoou. Então você perdoa o seu irmão. Ou seja, não devemos usar a nossa liberdade para dar lugar à carne, a gente deve prestar atenção como nos conduzir nos relacionamentos, mas esse prestar atenção e nos contermos não resolve o problema. O que resolve é nosso relacionamento com Deus, e lá nessa comunhão, nessa busca, nessa oração, a gente vai aprendendo a se humilhar, se quebrantar, se arrepender daqueles apegos nossos com o velho homem e nos converter, buscar no relacionamento com Deus um novo modo de nos conduzir. E é nessa química, nessa integração com Deus, o Espírito Santo vem nos ajudar, vem nos revestir, vem nos trazer a graça e a unção de Cristo. E funciona. Funciona. Vai dar certo. Sua vida vai melhorar. Você vai se sentir melhor com Deus e com o seu próximo. E óbvio, se você se sente melhor, o que vai e volta. E imagina que todos nós, avançando, largando, despindo-nos do velho homem, revestindo-nos do novo, e nós vamos caminhando, vamos crescendo, vamos entrando na sintonia do Senhor, quanto mais bênção, mais alegria, mais unção, mais eu vejo a bênção do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã. Uau! Vamos chegar a isso? Amém! É assim que nós queremos esse aperfeiçoamento coletivo, não é para o bem bom, individual, não. Nós queremos ser uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Amém.